tá? Se vocês quiserem esperar aí, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Condições de ganhadores. Bom, vou deixar aqui meu e-mail, quem quiser qualquer contato, estamos aí à disposição. Tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Pra galera aí dos cursos, pra galera do hard, do Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí tranquilamente? Beleza. Bom, primeiro agradecer a presença de todo mundo. Esse é o nosso 5º webinar. Hoje a gente vai falar de teste de invasão, né, para proteção aí de redes corporativas. Vou tentar dar uma pincelada bem rápida, algumas características básicas, algumas técnicas, tal, as etapas, e o foco aqui são as ferramentas, tá? A ideia é mostrar uma ferramenta de cada etapa aí do pentest, para a gente tentar abordar aí todo... Bom, quem já fez curso sabe que falar de pentest em 1 hora só é meio difícil, então eu vou até dar uma acelerada, tá? Mas agradeço a presença de todos, espero que vocês gostem, e lembrem-se que o chat está aí para isso, para vocês participarem, etc. Beleza? Deixa eu só dar uma apresentada rápida aqui do que a gente tem em termos de interatividade aqui para esse webinar. Para quem não sabe, esse é o mesmo sistema que a gente usa no ensino à distância, tá? Tem uma galera aí, tô vendo uma galera aí já conhecida, ex-aluno, tem celebridades aí também, como o Vitor, tá aí por aí também. Então, vou só dar uma pincelada rapidinho como é que é o sistema para quem nunca viu. Aqui nessa tela principal vocês estão vendo aí o slide, né, deixa eu botar um apontador aqui para vocês. O slide vocês vão ver, vocês podem me ver e tal. Aí tem esse chat que é para interatividade. Aqui no webinar especificamente a gente vai usar a seção de dúvidas, tá? Que é só clicar nesse bonequinho aí embaixo do chat, essa cabeça com uma interrogação aí para me enviar qualquer tipo de pergunta. Ela fica em fila aqui para mim, eu não perco ela de maneira nenhuma. Vocês podem interagir no chat à vontade. Só para apresentar os outros recursos, a gente tem o Codebox, que é essa tela aqui para compartilhamento de texto, tá? Eu acho que eu vou acabar usando ele aqui. Posso ter que compartilhar algumas coisas rápidas com vocês. A graça desse Codebox é que o que eu escrever aqui vocês podem copiar e colar aí na máquina de vocês. Então geralmente eu uso para passar link, passar linha de comando, coisas do gênero, tá? Então a gente vai usar ele sob demanda. E tem algumas coisas preparadas, dados aqui já preparado. 3S é esse compartilhamento de tela aí, que eu vou fazendo as coisas daqui e vocês vão vendo. Beleza? Então é mais ou menos isso aí que a gente tem para utilizar, e isso que a gente utiliza na Academia Claves EAD, e o que a gente vai mostrar hoje aqui no webinar. Bom, vocês receberam na descrição do webinar, né, a proposta é eu falar das características aí de um teste de invasão, falar das etapas, teste de invasão em redes e sistemas, falar das etapas aí do teste, e principalmente das ferramentas utilizadas, fazer umas demonstrações e etc. Bom, aqui me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, sou sócio-diretor técnico aqui do Grupo Claves. A gente trabalha basicamente com consultoria em segurança, mais focado em auditoria de segurança, mais especificamente, né, o teste de invasão em si. Tá? Mas entre as minhas áreas de pesquisa, além de auditorias e coisas do gênero, ainda entra a parte de detecção e resposta a incidente online. Tá? Então quem precisar de qualquer coisa, hoje durante o dia teve uma galera que veio falar comigo, recebi o negócio do webinar e tal, então pode contar sempre comigo, que eu vou estar sempre online aí, porque vocês precisarem. Bom, essa aqui é a nossa agenda. Vamos começar com a parte introdutória. A ideia aqui é o seguinte, a gente vai falar de alguns conceitos básicos, tá? Uma parte introdutória bem rápida.
Depois, quando entrar na parte das etapas do teste de invasão, aí sim a gente vai começar a ir um pouco mais devagar, porque nas etapas aí eu vou parar para cada etapa, explicar as principais técnicas de cada uma, não vai dar para falar de todas, tá? Vou falar as principais técnicas e algumas ferramentas para essa etapa específica. Beleza? Então vamos lá. Tô vendo a galera já se conhecendo aí no chat. Bom, primeiro a gente começa, só para garantir que a gente está falando a mesma língua, a definição de teste de invasão. Qual que é o diferencial, né, a graça de um teste de invasão? Ele é uma avaliação como outro qualquer, por isso que a gente chama de auditoria, teste de invasão. É um tipo de auditoria, só que ele tem alguns diferenciais, né? Mas a definição dele ele avalia a segurança da informação, né, contida em ativos, seja rede, sistema, aplicação. Só que essa auditoria ela é feita através da simulação de ataque. Isso caracteriza ele como uma auditoria melhor do que as outras? Não necessariamente melhor. Tá? Em alguns casos ele pode ser o melhor caso, em outros não. Por quê? Ela tem prós e contras. Por exemplo, qual que é o principal diferencial de um teste de invasão? O número reduzido ou talvez a inexistência de falsos positivos. Dependendo do escopo que você dá para o seu teste de invasão, você pode eliminar qualquer tipo de falso positivo. Se você libera todo tipo de ataque, tá? Se não tem nenhum tipo de ataque limitado pelo escopo, não tem falso positivo. Tudo que tiver ali foi não só identificado como vulnerabilidade, mas como foi explorado efetivamente. Tá? Então ele reduz. Em alguns casos, eu digo reduzir, porque em alguns casos você não tem essa liberdade toda, né? Você pode ter ali uma limitação de não poder tirar do ar, então não tem como você comprovar as vulnerabilidades de negação de serviço, ou pode ter alguma coisa, uma limitação com exploit de terceiros e tal. Então nem sempre você tem toda essa liberdade para conseguir zerar os falsos positivos. Tá? Isso é um ponto. Porém, o gera ruído. Você simula ataques e etc. Não é tão passiva como uma auditoria checklist e tal. Então é importante você saber que tipo de auditoria que o seu negócio está precisando. Essas são as características de um teste de invasão, que é a principal auditoria que a gente executa aqui na empresa. Beleza? E dentre várias motivações podem levar uma empresa a contratar um pentest ou a executar um pentest, tem uma questão que é o seguinte: dependendo do escopo que você modela para a auditoria pentest que você quer fazer, justifica a contratação obrigatoriamente, não a execução. Porque a gente vai falar disso ainda, né? Tipos de teste. Tem a questão do teste ser caixa preta ou caixa branca, que é o nível de informação que você vai passar, a quantidade de informação que você vai passar para o auditor. Né? Então, se interessa para você um teste caixa preta, onde você não passa informação nenhuma, faz parte do teste você avaliar que tipo de informação pode ser obtido por um terceiro qualquer. Tá? Então, esse tipo de teste, por exemplo, tem que ser uma empresa contratada, não tem como você fazer da equipe interna, porque a sua equipe interna automaticamente já tem poder, já tem posse de informações interessantes para esse tipo. Tá? Mas tem três focos desse slide, são dentre as motivações que podem levar à contratação de um teste de invasão. Eu separei essas três. A primeira é essa que eu já falei, né, inclusive, é de entender reais riscos presentes no seu negócio, que é essa questão do falso positivo. Né? Você tem algumas auditorias até para conformidade de normas que são baseadas em checklist, algumas coisas pronto ou não para ir para a produção, no que diz respeito à segurança, obviamente. Bom, tipos de teste. Aqui eu tentei resumir num slide só todas as considerações que você faz na modelagem de um teste. Tá? Teste cotar, digamos assim. Eu costumo dizer que não é um produto de prateleira. Você fala, eu quero um teste de invasão, eu quero 2 testes de invasão. Não é bem assim, é uma questão de modelagem. Cada caso é um caso, tem uma série de coisas que você tem que acertar aí para executar. Eu tentei resumir as principais aqui nesse slide. Na questão do escopo, né? O escopo ele é bem amplo, né? Vem do tipo quais são os ativos, quantos e quais, se ele vai te dar essa informação também, né? Que é a próxima pergunta, na verdade.
Mas no escopo entra além de quais são os alvos, que tipo de teste, o que ele está querendo com aquele teste de invasão. Ele quer, por exemplo, se livrar só de ataques automatizados, então não tem por que você fazer ataques mais complexos. Ele quer se prevenir contra um cara que vai ter ele, por exemplo, contra ataques vindo de um concorrente direto que seja, ou de um inimigo, qualquer coisa do gênero. Um oportunista que está buscando vulnerabilidades on the wild, quem achar vulnerável para ele tá bom. Então, isso tudo depende dos vetores de ataque que você vai desenhar. Se você vai verificar se aquele ativo está vulnerável só aos ataques mais triviais, só aos automatizados, ou só os mais complexos, ou se você descobre uma vulnerabilidade potencial, vai estar no escopo tentar desenvolver um exploit específico para aquela vulnerabilidade, para aquela vulnerabilidade daquele ativo. A gente sabe que mesmo você tendo um exploit, você tendo uma vulnerabilidade, um exploit, que é uma prova de conceito, um caixa preta, porque você está simulando um atacante da internet, ou seja, o auditor vai partir do mesmo nível de conhecimento, a nível de informação sobre aquela infra, que um atacante real iria. Tá? Ele não conseguir com aquelas informações todas, sem a informação em que o atacante não conseguiria mesmo. Então depende aí do que você quer simular exatamente. Tá? Tem algumas variações aí, né? Caixa cinza, algumas coisas meio híbridas. Você pode passar algumas informações, outras não. Em alguns casos não dá para ser totalmente cego, tá? Por questões de efeito colateral. Por exemplo, eu sou péssimo de exemplo, mas tudo bem. Por exemplo, você tem um range você não sabe exatamente qual é o IP do cara, você sabe que ele está dentro de um range específico, só que você não tem autorização de varrer todos esses outros, então você não pode ir buscando através de varreduras, porque vai gerar ruído em pessoas que não te autorizaram a fazer o teste, coisas do gênero. Então algumas coisas você tem que limitar para você não atirar em refém, digamos assim. Outra questão é a questão de ser interno ou externo. Também a mesma coisa, vem do que você quer auditar especificamente. Se ele é interno, ao passar do tempo, mudava um paradigma que é a questão que o perímetro é suficiente. Reparem que não está sendo substituído, está sendo adicionado. Né? Que a proteção de perímetro era suficiente. Então você tem um ponto estratégico dentro do perímetro de proteção, já caía por terra todas as proteções. Era o único controle que tinha, era de borda. Hoje em dia não, hoje em dia você tem toda a questão um exemplo disso, está aí o Vitor que não me deixa mentir, que a gente aqui tem na parte de defesa, de treinamentos, a gente tem a proteção de perímetro, e a gente tem, se você está da internet, teoricamente, todo dado que você, por exemplo, é uma coisa que a gente cita no curso, né, de teste de invasão, que é a questão do tratamento de questões especiais. Né? Se você está fazendo um ataque de força bruta, ou se você está fazendo um ataque via exploit que seja, o sistema cai, você precisa ter alguém para restabelecer aquilo. Né? Isso ser anunciado ou não faz toda a diferença. E um outro ponto é a qualidade da velocidade da resposta que aquela equipe vai dar ao incidente que você está causando. Então tem essas peculiaridades aí no fato dele ser anunciado ou não. O famoso copo azul. Bom, as etapas do teste de invasão. A gente pode separar. Aqui eu vou falar teste de invasão de uma maneira mais geral, né, que é o que a gente chama de redes e sistemas. Existem algumas peculiaridades para alguns tipos. Por exemplo, para aplicações web existe todo um approach específico, tem ataques específicos. Sugiro quem tem interesse na área de aplicações web que veja o nosso webinar sobre aplicações web. Se eu não me engano, foi o webinar 3. Que é sobre aplicações, tá? Uma outra vertente que costuma ser específica é a questão de teste de invasão em rede sem fio, que embora alguns ataques sejam herdados, né, da rede cabeada, tem toda a sua peculiaridade de rede sem fio e tal, para quem tiver por dentro aí. E a terceira questão, que seria um modelo ótimo, né, que é a questão de homologação. Né, que é você usar o pentest proativamente. Por exemplo, você tem um determinado ativo, seja ele um sistema, uma infra nova ou uma